Oi para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso videocast. Pode falar, Atalaia? Gente, ela é estilosa, ela é a nossa pregadora, a nossa Camila Barros da DDI Curru. Ela que dança pro Senhor. Ela é intérprete, tradutora de Paraupebas para o Mundo. A nossa irmã Isabela. Hoje é a nossa Pessoal, primeira convidada. Irmã Isabela, como é ser a primeira convidada do videocast? Pode falar, Atalaia. é muito estressante, gente, confesso pra vocês, porque é como eu falei, a base de todos os erros, não que dê certo aqui, deu certo. Mas é muito legal, acho uma experiência bem tops, bem Gente, top para ser vivida. gente, tô aqui nervoso, mas vamos lá, né? A pergunta que não quer calar, Isabela. Pode falar, Atalaia? Pode falar, Taleia. Eu acho que a gente pode falar, ela tá aqui para isso, né? Então, começando já, Isabela, eu acho que é uma pergunta que eu gosto de perguntar para todo mundo. Como é que foi o teu encontro com Jesus, com o Evangelho? Meu encontro com Jesus, então, eu nasci em um lar cristão, então eu conheço o Senhor De criança. desde criança, desde sempre. Eu sempre estive na igreja, pá. Ok. E a gente sabe que é uma realidade de muitos, né, que nascem no lar evangélico. E qual é a diferença? Como é ser crente? Como é nascer num lar evangélico? Olha, pra mim foi. Tenho vi os seus lados positivos e negativos, porque, por exemplo, eu vim da Bleia, né? E eu teve um momento onde eu participei um pouco assim de igrejas que são mais liberais, só que a minha avó ela sempre foi muito presente, então ela sempre teve essa mão firme assim da Bleia. Uhum. Então, por exemplo, Tua avó era da eu Assembleia. sim, desde sempre. Então eu cresci indo pra escola, sabe? Eu não usava calça, eu não usava legging se eu não colocasse uma saia por cima, não usava camisa assim, regata, o brinco, o cordão, porque isso era um escândalo, né? É mal visto, né? Era mal visto pela igreja e são os usos e costumes, mas eu acho que isso, pela adolescência e por tudo que a gente vê, né, no nosso meio, talvez tenha sido assim a parte mais chata, ou que na época era chato, né? Uhum. Porque eu tenho boas memórias, eu ia para a tarde da bênção, né? São cultos assim onde o fogo cai com a minha avó, eu ia para congressos, não faltava nenhum culto, então eu tenho boas memórias assim. E desde cedo tu já teve essa experiência com Deus, assim, tu já mergulhou de cara, assim, nesse relacionamento com Deus, na intimidade, como é que foi? Eu acho que não, eu acho que quando a gente é muito novo, a gente não entende o peso, sabe, do que é realmente o evangelho, por mais simples que ele seja, mas eu não tive um relacionamento assim direto com Deus, eu era mais aquilo, eu aprendi muito sobre a palavra de Deus, eu ouvia, eu via, mas eu não tinha assim uma experiência real com o Espírito Santo, onde eu poderia dizer, ah, a presença de Deus, ela realmente é maravilhosa. Eu tinha mais o que a gente chama de emoção, ou emocionalismo, né? Tipo aquilo, talvez o que eu me lembro, assim, um choro mais pelo momento, por ver as crianças chorando, os adolescentes chorando. Eu acho que é uma realidade de muitos, né? Quando a gente nasce num lar evangélico e a gente tá, o que não é bem o meu caso, mas, assim, na maioria da gente que a gente percebe é que o jovem, a criança que nasce num lar evangélico, ela tá todo tempo naquele ambiente, ela acaba se acostumando àquele ambiente que é a realidade que ela vive todo dia, entendeu? E acaba Sim, se acostumando. Não tem aquela história, eu vou por causa do meu pai, aí vai indo, vai indo. Mas quando é que tu sente, Isabela, que, como tu falou, tu era muito de ouvir, tu foi apresentada à igreja, a Deus, etc e tal. Quando é que tu sente, qual foi o momento que teve uma mudança, que tu sentiu assim, não, a partir de agora, não é só o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós, agora é o meu Deus. Qual foi a virada de chave, o momento, aconteceu algo, teve um episódio que fez esse despertar da tua vontade de buscar Deus realmente por quem Ele é?
digamos assim? Quando sempre me perguntam isso, e eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é quando eu fui batizada no Espírito Santo, porque foi o momento onde eu realmente senti, eu lembro como se fosse hoje, onde eu senti realmente a presença de Deus viva e real. Porque eu não precisei, mas eu era muito engagé, né? Muito. Eu estava Envolvida na envolvida, obra? voilà, na obra, só que não era por isso que eu tinha esse relacionamento. Então, eu lembro que durante um congresso eu fui batizada pelo Espírito Santo e foi algo assim inacreditável, porque eu tinha sentido aquela presença que eu nunca tinha sentido antes, sabe? Aham. E foi muito legal, porque não foi só línguas, mas uma paz, né, que veio sobre a minha vida. E eu lembro claramente como aconteceu. Foi muito legal. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi que aconteceu. Eu gosto Deixa eu de ver. perguntar também como é que foi o batismo no Espírito Santo das pessoas, porque é algo muito particular. Cada um tem a sua experiência. Eu me lembro do dia que eu fui batizado, foi muito assim, aleatório, assim. E eu me lembro que isso mudou também a minha. Mudou realmente a minha vida. Foi uma chave também que virou pra mim. Eu gosto muito de perguntar como é que foi o dia do teu batismo. Alors, eu estava num congresso, era um congresso de adolescentes, porque onde eu morava existia essa diferença de adolescentes e jovens. E eu era coreógrafa, eu fazia parte do congresso como coreógrafa, e eu estava sentada, tinha um púlpito e tinha um lugar bem do lado do púlpito, que era um grande púlpito, numa sede, no templo central. E eu estava sentada num canto assim, onde ficava todas as coreógrafas, era tipo 30. E eu lembro que era a Elaine Martins que estava cantando, Não, né? Ela tinha descido Santificação, minha gente. E, são poucos que são batizados com Elane Martins cantando. gente, eu tive essa honra ainda de fazer a coreografia do lado dela. Sim. O E, meu não foi tão glamuroso assim, mas tudo bem, né? mas aí eu Uma lembro inveja que. gosto aqui. Não. E eu lembro que eu tava sentada nesse canto. E, tipo, eu chorava porque eu sentia aquele peso, mas eu não sentia ele sobre mim, Uhum. sobre a minha vida, assim. Eu sentia Ao que redor. o ambiente, ele era espiritual. E eu lembro que, eu não sei, a gente sempre diz que para ser batizado a gente tem que glorificar, né? Aham. E eu lembro de passar horas, gente, eu passei horas, não tô exagerando, mas eu passei minutos dizendo glória, 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 glória. E eu falava, Jesus, por favor, me batiza. Eu já vivi assim, tipo, eu conheço assim, sabe? Mas eu quero ver o que realmente é. E eu dizia glória, mas eu orava ao mesmo tempo. E eu lembro como se foi como a gente diz assim, sabe como veio em Atos 2? Veio como se fosse assim um. E aí eu lembro de começar a falar em língua. E o que era mais incrível é que eu tava sozinha. Tipo, eu tava realmente sozinha, não tinha aquela, como era um templo sede, não tinha os jovens que estavam em cima, mas eu tava nesse canto. Então eu fui batizada sem A sem que imposição de eu ia sem a mãos, alguém imposição que de vem, né? mão, sem que alguém venha e ore por mim. Então eu orei sozinha e eu lembro de glorificar por vários minutos assim. E eu lembro como se fosse assim uma presença que me invadiu, que eu tava consciente, mas era como uma paz, sabe? E aí eu comecei a falar em línguas. E desde então, eu só Foi fui. ali que Daí deu foi o. o declique que mudou ali. A partir desse momento, eu acho que tu foi buscar. E como jovem na casa do Senhor, que nasceu no lar evangélico, qual a parte mais difícil, Isabela? Qual é que tu sente? Qual a dificuldade de ser um, um jovem cristão que nasceu no lar evangélico? Qual é a dificuldade? O que que tu acha? O que que tu te lembra de ser mais difícil na tua adolescência? Bom, a Isabela ainda é jovem, mas ela já foi adolescente. Vai fazer quantos anos, Isabela? Eu tenho 20, gente. Tem 20 já. E daqui pra lá, qual o que que tu acha que foi mais difícil pra ti? Como uma jovem crente. Eu acho que eu não sou esse. Até hoje, porque eu ainda estudo, né? Mas eu nunca fui uma pessoa onde as pessoas zombavam de mim. Eu não posso dizer que foi o caso. Sofreu bullying e tal, essas Sim, que coisas. pô, as pessoas me Te te apontaram. apontavam. Gente, eu tenho 20 mil línguas na minha cabeça, eu não consigo Até conciliar as falei, coisas. tradutora no começo, intérprete. E então, tipo, eu não posso dizer assim que eu era excluída. Só que eu acho que às vezes é muito difícil conciliar, porque eu sempre conheci muitas pessoas, por mais que o meu grupo assim de amigos seja pequeno, mas às vezes é difícil ter um impacto na vida das outras pessoas e ser diferente, sabe? Mostrar que você é diferente, na forma exterior como na interior também.
Porque existe a forma de se vestir que muda, existe a forma de falar que muda, existe a forma de pensar. Por Uhum. exemplo, hoje eu ainda estudo, né? Então, o mundo ele vai de uma forma muito rápida no dia de hoje. Então, é muito comum, gente, eu não vou ser bloqueada nem cancelada, né? Em nome de Jesus. Mas é muito comum Eu ver não posso prometer nada. o peso de certas ideologias, né, que são colocadas e, tipo, eu expresso a minha opinião claramente, sabe? Só que às vezes ainda assim é difícil explicar, tipo, olha, eu sou cristã, mas eu não aceito certa coisa. Não é porque eu, tipo, sou contra você, a sua É. pessoa, mas eu não O vivo fato de dessa se posicionar ideologia. concernente a algumas, né, Algumas algumas pautas que pautas. a gente vive num tempo agora, né, onde tem muitas pautas a serem defendidas, e às vezes se posicionar é difícil, né? Porque às vezes ir contra a maioria é difícil, né? Então tu acha que essa é a maior dificuldade? Eu acho que sim. Quando eu acho assim que eu vivi uma. Eu não sou tão velha, mas eu também não sou tão nova. Então eu acho que eu vivi certas coisas na minha adolescência que não se veem hoje, Uhum. sabe? Algumas, por exemplo, certas coisas não eram tão presentes nos jovens de hoje, Uhum. nas gerações de hoje, como eram quando eu era adolescente, quando eu Uhum. tinha 13, 14 anos. Porque eu, por exemplo, tenho irmãs e elas têm. Eu tenho uma irmã de 15 e outra de 12. Então eu vejo o desenvolvimento delas e é diferente do meu. Eu vejo Elas são que confrontadas há a coisas mais. situações que talvez tu não viveu na tua época, Sim. né? E a forma delas se posicionarem também. Eu acho que por conta do impacto, né, que tem a influência do mundo de hoje. Eu acho que o mais difícil em ser cristão, crescer um lar cristão, é, não é se diferenciar porque se você é luz, você é luz. Mas é ter essa empreinte, como eu falei? Essa marca. Essa marca na vida das pessoas, assim, para onde você se posiciona e você não perde o seu círculo de amigos, talvez, ou você não perde pessoas que são queridas para você, porque é bem difícil se posicionar, na verdade, no dia de hoje. Antigamente era assim e hoje é ainda mais. Muito difícil ser assim. É sempre difícil se posicionar contra a maioria, né? Eu acho que assim, em todo lugar é sempre mais difícil. Isabela, eu sei que tu falou da Gorenha que tu nasceu no lar evangélico, tu falou da Gorenha que a tua avó foi da Assembleia, tu nasceu na Assembleia e tal. A vovó era da Bleia, assim como a minha. E eu sei que tu cresceu com os teus avós, né? Conta um pouco pra gente. Qual é a relação com teus avós, com a tua avó, por exemplo? Fala um pouco disso. Gente, a minha avó é o the love of my life, porque ela me criou assim desde sempre, né? Eu acho que tudo que eu devo primeiramente graças a Deus, né? Porque Ele me deu a oportunidade de chegar, de ter a vida e de chegar até aqui. Mas eu acho que a importância da minha avó na minha vida foi muito grande, porque ela me ensinou muitos princípios e valores que eu levo até hoje. Eu acho que uma grande parte do que eu sou e do que da minha personalidade, do meu caráter, eu acho que vem deles, né, dos meus avós, daquilo que eles me ensinaram e me passaram. E quando isso eu falo para todo mundo, eu falo, foi meus avós que me criaram, porque não, eu tenho mãe, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, isso Mas que eu ia perguntar agora. Porque quem não sabe, até pensar que a Isabela é órfã, né? Mas a Isabela não é órfã, tem mãe. Eu quero contar por que que tu cresceu, por que os teus avós criaram, em que ambiente tu cresceu, como é que foi? então, Como é que aconteceu de tu ser criada pelos teus avós? a minha mãe, ela trabalhava, porque ela que sustentava a casa, né? Então, por isso que eu digo que eu fui criada pelos meus avós. Não porque a minha mãe não era tão presente, mas ela acabava que, né, ela não tinha tanto tempo, porque ela Que ela precisava trabalhava trabalhar. e ela sustentava a casa. E meus pais, eles se separaram quando 10 anos, acho que eu tinha 10 anos quando eles se separaram. Eles não eram casados, mas eles se separaram. E E uma informação, gente, a Isabela tu nasceu aonde? no lugar, Sim. eu nasci no Mato Grosso do A Sul Isabela nasceu no Mato Grosso do Sul, gente. e eu fui criada no Pará. E ela foi criada no Pará. Olha esse rolê.
Não é bem No aleatório. estado do Pará, na No cidade estado de de Paraupeba. Paraupebas, que é fronteira ali com o Maranhão, né? Não, Jesse. Não é? Com Marabá, Marabá e tu vai Mas não tem fronteira com o estado do Maranhão, não? Não, Maranhão é mais Não? pra lá, né, gente? Mais pra lá, não sei, É mais gente. pro Eu tô passando Nordeste. se eu estiver passando vergonha aí de geografia, eu não sei, mas me parece que tem uma fronteirinha ali com o Maranhão. Não, Eu mas eu acho. fui criada por maranhense, Madiá. Minha mãe, ela veio de Imperatriz, a minha avó ela é maranhense. Entendeu? E o meu avô, ele é piauiense, gente. O meu avô também era piauiense. Ele veio de Teresina. Era uma mistura de... É uma mistura. E o pai da Isabela Ele é do Paraguai. ele é paraguaio, gente. O pai da Isabela. Olha essa mistura louca. Aí eu vim parar aqui no E a território Isabela aqui brasileiro. morando. A gente vai chegar lá, calma lá. Então, Isabela, o teu pai é paraguaio, nasceu no Mato Grosso do Sul e aos 11 anos, tu falou, né? Aos 11, mais ou menos aos 11 anos, os teus pais se separaram. Sim. E tu lembra de alguma coisa? Como é que foi esse período da separação dos teus pais? Tu lembra? Então foi muito turbulento, porque eu cresci e meu pai era uma pessoa muito abusiva. Hoje, gente, eu tenho paz no coração em falar que eu perdoei, eu não levo isso mais como um peso na minha vida. O Senhor, ele me tratou e ele me trata a cada dia, né? Porque tem certas coisas que a gente não esquece assim do dia para noite. Claro. Mas hoje em dia, para mim falar, não é tão difícil como era alguns anos antes. E eu. Abusivo como? Então, ele era alcoólico, Ele sofreu com problema com álcool? sim, e ele batia na gente, tipo, ele batia na minha mãe, como ele batia em mim. Então eu cresci nessa guerra, entre viver para a igreja, mas ter uma parte que Ele não era era cristão. muito difícil. Não, até hoje ele não é cristão. Então, quando os meus pais se separaram, eu acho que eu lembro do que aconteceu. Houve uma discussão onde eu acho que foi a gota d'água e foi lá que a minha mãe ela conseguiu realmente deixar o meu pai. E muitas outras coisas que aconteceu, eu era muito pequena, ainda assim, muito jovem para entender certas coisas que eram imensas, né, para uma criança, eu acho. Uhum. Mas eu lembro, assim, da cena, eu me lembro do que aconteceu. E ele foi embora eu morava com os meus avós, mesmo morando com a minha mãe. Porque quando eles estavam, a gente morava, tipo, num quarto que fazia parte da casa Da dos meus casa. avós. Não Vocês era moravam todos exatamente na juntos? casa dos Aham. meus avós. E ele foi embora, e aí foi o momento, assim, onde a gente teve uma paz, a gente pode dizer, né? Porque, querendo ou não, mesmo que hoje seja um sujeito um assunto o qual eu posso falar que não me dói mais, mas é um assunto bem pesado e bem delicado, sabe? Então, querendo ou não, a partida dele trouxe uma paz sobre a minha casa, porque a gente sofria de várias formas, tanto fisicamente como Psicologicamente verbalmente, também, né? psicologicamente. Então eu cresci, eu posso dizer, nessa guerra entre a carne e o espírito, né? Porque eu acho que eu poderia muito bem, por muitas das vezes, ter me revoltado e ter crescido de outra forma, sabe? Eu acho que por muitas coisas que eu passei na minha adolescência e na minha infância, eu acho que o meu desenvolvimento psicológico poderia ter sido de outra forma. Uhum. E eu dou graças a Deus que muitas coisas não me atingiram profundamente e me fizeram quem eu sou hoje. Então, Porque eu sempre. desculpa te cortar, como que Uhum. tu lidou com, com essa separação? Tu lembra? Eu sei que 10 anos a gente é um pouco novo, mas como tu lidou, assim? Tu até lidou bem ou a presença do teu pai te fez falta ou se não foi um alívio porque tu te sentia talvez confrontada, né, ali, sofria abusos de violência, né, e tal. Como é que tu vivenciou tudo isso? Eu acho que foi um alívio, porque eu não tinha a presença do meu pai, por mais que ele estivesse lá, sabe? Eu não tinha essa presença de. Porque muitas das vezes tem famílias, né, que os pais, por mais abusivos que eles sejam, eles têm momentos, Uhum. né? Tem essas Então ele era oscilações, bem ausente, então mesmo ele era estando bem lá. ausente.
E mesmo depois de tudo que aconteceu, eu nunca tive uma presença do meu pai, ou uma presença de pai na minha Uma vida, figura uma paterna, né? figura paterna. Eu tinha o meu avô, mas você sabe que avô é avô, né? É, não é, Não não é é a a mesma mesma coisa. coisa. O meu avô, ele sempre foi muito. Ele não mimava da forma errada, mas era avô, então ele amava a gente como um amor de pai, mas também um amor de avô. Então, eu acho que eu não tive problemas em, tipo, em aceitar a partida do meu pai, mas veio uma falta ainda maior, porque ele era presente sem estar Uhum. presente e depois ele se tornou totalmente Ausente. ausente. E hoje vocês mantêm contato ainda? Ou é alguém que vocês não mantêm contato nenhum? Ou Gente, eu vim para esporadicamente? ser bem sincera, viu? Não, sendo bem sincera, eu não falo muito com meu pai, muito, vamos. Mas não porque eu tenho problemas com ele ou ele comigo, eu acho que Vocês se a resolveram? gente se resolveu. Eu acho que eu nunca nem tive a oportunidade de poder falar, sabe? Tudo, o, dar um basta, E mas se tu eu me. tivesse a oportunidade de falar, o que que tu falaria pra ele? Gente, eu acho que eu diria certas coisas que acho que a Isabela de 10 anos não saberia dizer, sabe? Mas eu acho que o mais importante foi eu ter me curado e comigo mesma, porque a palavra de Deus diz que quando a gente tem uma guerra interna, isso é visível Uhum. ao externo, né? E eu vivia muito isso, porque eu vivia um conflito tão forte, tão pesado no meu interior, que refletia o meu exterior. Então, eu acho que o fato de eu ter me curado, Deus ter me curado, já foi um grande passo. E eu sei que Deus, ele faz todas as coisas, então eu acho que um dia, né, se a oportunidade ela se apresentar, Vocês teriam de que conversar. Deus teria, assim, com certeza. E tu acha que essa ausência do teu pai, ela, ela trouxe algumas consequências na tua vida? Até nos dias de hoje, tu acha que essa falta dessa figura paterna, talvez, tu acha que refletiu em algumas coisas hoje na tua vida? O que que tu acha? Eu acho que sim, porque eu sou muito, eu me considero assim muito comunicativa, sabe? Eu falo, eu me expresso, mas de, por mais que eu às vezes tenho a impressão de que parece que eu sou bem aberta, mas eu acho que ainda sim fica um pouco daquilo, eu não consigo me expressar tão bem sobre os meus sentimentos, assim. Uhum, Então eu acho que isso antes era muito mais forte, mas eu acho que isso foi algo de não saber se expressar e não poder falar, na verdade. uhum, Não é nem poder se expressar, é não ter uma voz para falar. Eu acho que isso que acontece quando, em casos, né, de abuso, em casos de violência doméstica, como a própria Mondi, é, é o fato de não ter uma voz para se expressar. Então, eu acho que isso teve como sequela, assim, na minha vida. E talvez uma falta, assim, de confiança com as outras pessoas, sabe? Ter uma mefiança, assim, uhum. Uma certa desconfiança, um pé desconfiança. atrás. Mas eu acho que, como eu disse antes, eu acho que ainda assim eu tive um desenvolvimento, assim, até Uhum. positivo. Tu te saiu por cima, não foi tão. Graças a Deus. É, porque tem gente que é bem pior, gente. Eu acho assim, às vezes a gente não ter pai e mãe é muito difícil, a gente acha que não, mas isso pode mudar o nosso crescimento, o nosso pensamento, isso pode moldar a nossa vida por completo no futuro. Eu lembro da separação dos meus pais, foi muito difícil para mim, muito, muito difícil. E, nossa, só quem passa por uma situação dessa a gente sabe. E Isa, a gente falou do pai e então acabou que os teus avós acabaram se tornando essas figuras, né? Não porque eles quiseram, nem porque a vida que fez essa situação, porque a mãe tinha que trabalhar, tem que ter sustento em casa. Então os teus avós é, pegaram
essa figura de pai, mãe, de mais que avós, na verdade, né? Que vocês viveram quase que a, a infância de vocês Sim. todas com ele, Até os 14 anos eu até os vivi com 14 ele. anos, né? Para quem não sabe, a gente falou da Agoninha, a Isabela vem do, de Parauapebas. Paraupebas, né? Nasceu em Mato Grosso, veio de Paraupebas. E que a Isabela, como que a Isabela veio parar aqui na Guiana Francesa? Como essa história, Isabela? Como que fez tu sair de lá de Paraupebas, na casa dos teus avós, e vir parar aqui na Guiana Francesa? Conta pra gente. Então, a minha mãe, ela se casou por intermédio da tia Kelly e o tio Jonathan, né? Aqueles que são pastores em Bordeaux. Uhum. Eles tinham um irmão aqui na igreja e eles apresentaram. E acabou que a minha mãe, ela se casou com um irmão. O irmão daqui da nossa igreja, né? Deu Sim, match, né? do Metzer. Deu match, olha, a irmã Kelly e o irmão Jonathan foram, como é? Cupido, né? Cupidos. Juntaram o casal. Aí, a mãe da Isabela casou com o irmão daqui da igreja, da nossa igreja, e, né? E tudo mudou, né? Porque começa uma nova vida aí. E, Isabela, como é que é viver quase que toda uma vida crescendo com os avós e deixar eles para trás para ir para um novo lugar? Como é? Eu quero falar de já de como é viver longe deles, né? Que é uma vida quase toda, né? E depois eu quero saber como foi te adaptar a um novo país, que tu saiu do Brasil, veio para um território francês, um novo país, uma nova língua, uma nova igreja, novas pessoas, tudo mudou, né? Que mudança! Foi de 0 a 100, né? E aí, conta pra gente. Então, primeiramente, eu não vejo meus avós faz 5 anos, gente, desde que eu vim pra cá em 2018, quando eu fui embora. Foi um choro sem fim. Tem um vídeo de despedida, gente. Eu poderia ter passado pra produção pra reproduzir aqui, mas acho que não. Eu imagino como deve ter sido. Muito Gente, toda choro. vez que eu vou ao Brasil, toda vez que eu vou ao Brasil, eu volto, gente, eu choro que nem louco. Então, né? E tipo, eu não vivi com meus avós, com os tios e tal, mas toda vez que a gente vai e toda vez que a gente volta é aquele chororô desgraçado, a gente morre tanto de chorar. E não tem jeito, a vovó ela nem gosta mais de se despedir da gente. Ela fala, não vou me despedir de vocês mais. Porque é aquele drama. Não, eu imagino como deve ser a saudade deles, né? Sim, e não só os meus avós, porque todos os meus tios, por parte da minha avó, moravam na mesma rua. Tipo, numa esquina morava a Família minha toda avó, morava, numa esquina morava o meu todo mundo tio, aglomerado, junto e misturado. entendeu? Eles tinham os prédios assim, tudo, sabe? Então era realmente, o pessoal era unido. Então, não foi só assim uma falta dos meus avós, mas foi uma Família falta da toda, né? família inteira, assim, total. Por exemplo, as minhas primas que eu tinha assim como amiga, entendeu? Eu estava o tempo todo junto. Tinha os meus amigos da escola que eu tinha de muitos anos, que eu cresci com eles. Então, foi bem difícil, mas por mais difícil que seja, eu tinha em mente que era por um algo maior, né? Então, eu sabia que era os planos do Senhor, né? Tu sentiu ali que era um direcionamento de Deus e que Deus estava traçando esse novo caminho para vocês e Eu Deus estava na sabia, frente. eu tinha essa certeza que era uma grande porta para o meu futuro também, né? Que se abria ali. E Sim. como é, Isabela, sair de Paraupebas numa cidade ali do Pará e vir para aqui na Guiana Francesa, um território francês, perdida aí no meio da América do Sul. Gente, eu cheguei aqui, deixar aqui o caminho do aeroporto para o Kourou, né? Eu falei, meu Deus, não tem fim esse caminho. Aí eu cheguei no Kourou, era de noite, então eu não vi muita coisa assim. Uhum. Mas quando eu acordei no outro dia, que eu olhei assim na rua, que eu vi aquelas pessoas passando assim, tipo, gente, é muito diferente, porque eu só estava acostumado com o brasileiro. Eu queria voltar pro Brasil. Eu só estava acostumado com o brasileiro. Eu nunca tive. Gente, eu tive um choque cultural que não era brincadeira. Tipo, a gente que vive aqui, a gente já tá acostumado, né? Mas, gente, a Guiana é uma mistura, um aglomerado de toda. Gente, tudo que tem na América do Sul tem aqui. Então, é gente de todo lugar. É um choque de cultura, como tu falou. É uma pluralidade, né? De culturas enormes aqui. A gente ouve língua de todo lado. E como é que foi
esse desafio de chegar num novo lugar que fala outra língua, né? Por mais que existe uma comunidade brasileira muito grande aqui, mas a língua oficial é o francês, né? Sim. E quando eu cheguei, eu fiquei na casa da mãe do meu padrasto, a tia Odiné, e eu lembro que ela cuidava das crianças nessa época, né? Ela se ocupava de criança. E tinha uma estagiária de uma outra nação e ela só falava francês. E ela vinha falar comigo e eu ficava A assim, comunicação com... aham, aham. Aí, gente, o oui eu sabia, né? O oui, a gente sabe que é Basta, oui, né? oui, Oui, né? non, Ah, o que bonjour. ela tava me perguntando até hoje eu não sei. Mas eu falava assim, oui, oui, oui. Uma vez, a única coisa que eu compreendi, gente, que eu falei oui, porque ela trouxe um copo de água pra mim, não tem? Mas se não, eu não me lembro de. Gente, pelo amor de Deus. Era horrível, porque até na igreja, porque quando eu cheguei, hoje eu sinto, eu não sei se foi o hábito, mas eu sinto que é, a gente fala mais em português do que quando eu cheguei, por exemplo. Quando eu cheguei, todo mundo se trocava assim as discussões em francês. Uhum. E eu ficava tipo, gente, eu não tô entendendo o que vocês estão Sério, eu falando não sei. assim. Vocês estão me insultando, por favor. Eu ficava assim com medo, real. Nos cultos, né, a Como gente não se tinha. sentir excluído um pouco, né? Porque a gente é tão natural, gente, aqui a gente mistura, a gente vai falando, começa em português, vai pro francês, pula pro português, e a gente é assim, e a gente às vezes a gente esquece que nem todo mundo, né? E tá acostumado desse jeito. Então, tipo, pra uma pessoa que chega do Brasil aí vê, tem hora que não vai entender nada mais, né? E a Mas que o gente, francês é uma língua bem complicada, né? Tanto gente, no falar, gente, pelo amor de Deus, eu tive que treinar minha dicção, que até como. hoje eu. E olha, gente, detalhe, hoje a Isabela, né, já faz 5 anos que ela tá aqui, a Isabela agora já até traduz. Então, eu acho isso incrível, porque a Isabela tem 5 anos e tem muita gente que nasceu aqui e não tem essa coragem de interpretar, de traduzir. Não é fácil. Eu, às vezes, sou levado a traduzir e não é fácil, gente. É muito complicado. E a Isabela hoje já consegue traduzir. Como é que foi aprender essa nova língua? Como tu falou, o francês é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é uma das línguas mais difíceis. É muito rico. A conjugação, meu Deus, a conjugação do francês é um negócio que nem francês entende. Não sei de onde eles tiraram tanta regra. Meu Deus do céu, como é que faz? E é S que não pronuncia. É letra que não fala. É acento que não acaba mais. Gente, que língua doida é essa? É uma loucura. Fala aí, Isabel, como é que foi entrar, estudar, né? Numa nova escola, numa nova língua e se adaptar, né? A tudo isso. Foi muita mudança Foi muita em mudança. pouco tempo. Com certeza. Vale ressaltar que eu passei um ano sem estudar. E aí Uhum. depois teve o bendito Covid, né, gente? E então acaba, eu não consigo assim, eu não digo que eu aprendi no meu primeiro ano, porque realmente eu não tinha nenhum contato com o francês assim, até no meio das amizades assim, porque eu não sabia, né, falar. E quando eu entrei na escola no primeiro ano foi muito difícil, eu fiz aula para aprender o francês. Eu faltava as aulas assim normais para ir nessa aula de francês. E a minha professora ela só falava francês, gente, era uma francesa. Ou aprende ou não aprende. Ou aprende ou não aprende. Gente, vocês tinham que ver como era para aprender Calma, as gente. coisas. Ela desenhava, ela fazia barulho, ela explicava. E hoje eu falo com ela até hoje. Ela é muito gentil. Ela sempre que eu preciso assim, porque ela trabalha ainda no colégio, eu sempre vejo ela e ela me pergunta se eu vou bem. Mas no momento, assim, quando tudo isso aconteceu e quando eu penso hoje, foi muito o que eu tô vivendo, sabe? O que tá acontecendo aqui. Eu acho que, eu não sei se isso, eu acho que sim, isso ajudou muito, porque eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler e eu sempre gostei muito do português, tudo que é gramática e ortografia. Então, Eu acho que pode ele ser ajudou. que isso tenha me ajudado muito, porque eu não tinha assim, um espírito preguiçoso assim Uhum. para essa parte. Mas eu acho que foi. Gente, às vezes eu fico olhando assim, eu acho que foi pelo amor de Deus, porque tudo eu sabia falar, sabe? Porque o pior, eu acho, é falar, sabe? Perder a vergonha e o medo de ser É julgado. verdade. Porque Acho que a grande dificuldade das pessoas para aprender é, às vezes, o medo de falar e errar, e as pessoas rirem, caçoar, né, zombar, porque às vezes a gente acaba rindo não
Não pra caçoar da pessoa, mas Sim, porque é engraçado e a pessoa se sente constrangida às vezes, sim, né? Aí sente, mas é muito um passo assim que tem que romper a vergonha, porque é aquilo, fazendo que se aprende, né? sim. A gente vai falando, a gente vai trocando, e assim a gente vai te corrigindo, tu vai falando, e tu te corrige, a gente vai ouvindo outro falar e tu fala, nossa, é assim que fala. Não, a pronúncia é assim. E o que, que tu acha que te ajudou? Além de Deus, claro, e todo esse processo aí. Eu acho que, eu não sei, eu gosto de estudar O fato de e, ler, tu falou, né? assim, eu fui, eu realmente, não, eu tô aqui, eu tenho que né? Tenho que me soltar, assim. Só que eu quero deixar claro, gente, que eu tenho, sim, um acento brasileiro quando, em certas palavras. Mas não tem como também, né, gente? Em 5 anos, a apagar. É muito mais fácil quando tu é mais novo, quando é mais velho, ainda assim, mas eu acho que gente, é bem de leve, Isabela, assim. Tem gente que é bem mais pesado, mas sim, passa quase batido, assim. Porque no início isso me incomodava. Uhum. E mesmo porque a história de sotaque, né, é muito regional. Porque até na França em si, nem todo mundo tem o mesmo sotaque, né? A gente fala dos Marseillais, né? Uns falam matin, outros falam matin. E tem uma pronúncia e cada região fala, assim como o Brasil também. Cada sotaque, né? Os gaúchos falam de um jeito, os nordistas falam do outro, no Nordeste se fala diferente. Eu acho assim, o sotaque é uma coisa bem assim, falar certo vai além do sotaque, na minha opinião, né? Aham. E eu acho assim que eu não vou dizer que eu orei, que eu pedi para Deus, porque não é verdade. Mas eu achava muito lindo uma pessoa traduzindo, porque eu falava, meu Deus, isso é muito chop. Sabe, você explicar para uma outra pessoa algo que ela não está entendendo. E gente, eu não consigo explicar para vocês como tudo aconteceu, mas até hoje eu tenho muita vergonha, sabe? Eu tenho muita vergonha de traduzir. Eu tenho muita vergonha. Porque Imagina se você, não tivesse, né? gente, olha, nos primeiros cultos, eu lembro quando a Marcineide, a nossa pastora, né? Ela pedia para me dar a palavra em francês, porque ela sabia que eu já sabia falar um pouco. Gente, eu faltava chorar. Gente, é difícil. Até para eu que nasci a primeira vez que eu fui falar pregar não é igual, gente. Pregar e falar é uma coisa. Agora pregar em francês, gente do céu. Eu tremi na base. Eu tive que ir para oração. Eu fui eu fui Eu, assim, eu disse, não, vamos pra decisão drástica. Senhor, me ajude, porque eu não consigo. Eu tive que pedir pro Senhor, assim, Senhor, tem que devolver, faz eu criar e até orar, tipo, era muito difícil orar. Porque a gente só orava em português. Eu falei, não, eu preciso orar em francês também. E é realmente um trabalho, um processo que tu vai desenvolvendo. E é, tipo, fazendo e fazendo que a gente vai sim, melhorando. e eu aconselho assim, eu não vou dizer que eu não sou tradutora profissional, gente, mas eu acredito que se você quer algo, não só na tradução, mas tem que exigir certos esforços, sabe? É, por exemplo, quando alguém está falando, ministrando algo, você, sei lá, fica na sua cabeça assim, olha essa palavra, como ela é em francês, ou como ela é em português, ou como ela é em inglês, em mandarim, em chinês, eu não sei. Tipo, a língua que você quiser, sabe? É um aprendizado, né? E uma coisa é certa, que não é do dia para noite, então tem que ter muita paciência assim É, com você mesmo, porque com certeza. no início eu tinha muita raiva assim de mim, eu falava, meu Deus, eu não consigo aprender essa língua, todo mundo fala, todo mundo sabe se expressar, e eu tive que realmente, eu tive que redubler, gente. Vai lá, eu não queria falar sobre isso, mas eu tive que É redubler um para tabu pra mim. tu falar. Pode falar, Atalaia, sobre isso. Vai ter Teve que, gente, eu acho que normal de ter que repetir chegando num ano, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que é, até seria muito pretensão pra você chegar e já dar tudo certo, né? para mim, gente, era algo assim Foi difícil. inimaginável, porque eu ficava tipo, gente, eu vou ter que repetir já. Porque eu considerava isso no Brasil como uma falta de competência, Uhum. sabe? Então eu tive que redobrar para mim ir para filiar, para voar que eu queria, né? Para fazer o trabalho que eu quero fazer mais tarde. E isso para mim também foi algo bem difícil por conta do francês. E quando eu olho hoje, eu falo, meu Deus, E o que que se tu eu quer fazer conheço mais todas tarde, as Isabel? coisas.
Gente, eu quero fazer. Eu tinha certeza, mas agora eu tenho dúvidas, né? Assim. Mas eu quero fazer neurologia ou psicologia. Eu quero, assim, trabalhar com o Neurologia ou cérebro. psicologia? Ok. Não Por sei. quê? Por quê? Eu acho muito interessante o funcionamento do cérebro, assim, tudo que são duas áreas diferentes que parecem se coincidir, mas, por exemplo, a neurologia ela vai trabalhar mais tudo que é o sistema nervoso, tudo aquilo que é mais interior, o funcionamento dos nossos nervos, por que que a gente faz certos movimentos, eu não sei se você sabe, mas tudo vem do, do nosso funcionamento no nosso Quem cérebro. comanda é todo o cérebro, na verdade, né? E eu acho muito interessante como muitas doenças ainda não foram descobertas por conta de não, eles não saberem tratar, sabe? E é muito longo, gente, para desenvolver, mas eu amo muito, assim, tudo o funcionamento do corpo humano, em especial o cérebro. E a psicologia, eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas, sabem, a se desenvolverem. E eu posso, assim, o meu sonho realmente é trazer o evangelho nesses meios, sabe? E Nunca trazer. houve um tempo que se precisou tanto de psicólogo, né? Porque, gente, o Gente, pessoal tá tudo bugado. O muito. pessoal tá tudo em depressão, ansiedade, crise de pânico. Ninguém mais é normal nesse mundo. Todo mundo tem alguma coisa. É necessário que Eu tô todo até mundo começando a tenha. acreditar que eu tenho algo também, Isabela. Quando te formar, eu vou lá no teu gabinete ver se eu não tenho TDAH, se eu não sou autista louco. Alguma coisa, que eu devo ter alguma coisa que eu não Até, gente, podia. eu vou me tratar daqui uns meses, anos, Porque é desse jeito. Então, de tudo isso, Isabela, qual foi a tua maior dificuldade? na Nessa adaptação. adaptação, qual foi o que te disse assim, nossa, isso aqui foi difícil, essa parte difícil, de tudo. Igreja, qual foi a parte difícil? A escola, a adaptação cultural, aonde foi a parte de dificuldade que tu lembra? E depois a gente vai chegar nesses outros assuntos aí. Eu acho, assim, que tudo que eu falei teve sua parte difícil, sabe? A adaptação foi muito difícil porque eu estava realmente muito perdida, assim, na comunicação com as pessoas. Houve também a minha Adaptação. adaptação, às vezes falha a dicção, né, gente? Adaptação na igreja, na escola. Na igreja eu não foi fazer amizades, mas construir amizades. Eu acho que existe uma diferença, sabe? Uhum. Eu acho que isso foi, eu tenho Estas 5 maiores anos. dificuldades, tu Sim, acha? Então, entrando nesse assunto, Isabela, que a gente falou, tu mudou, né? Tu vem de uma história de uma família que não teve um pai presente, que vai morar com os avós, que vive uma história toda e toda essa mudança vem também com uma nova estrutura familiar. A gente sabe que agora tu vive numa família recomposta, né? Atualmente casou de novo e que trouxe vocês de lá e vocês viver do nada, vocês estão numa família nova, né? uhum. Claro, uma nova figura que é, querendo ou não, vira a figura paternal ali. Como é viver nessa nova estrutura familiar? Como foi essas mudanças? Qual foi a adaptação que tu teve que fazer, as partes difíceis, a parte legal, a parte menos legal? Conta pra gente como é que foi tudo isso. Acho assim que o mais difícil são várias pessoas, cada um com seu caráter e personalidade vivendo sobre o mesmo teto. Foi a partir daí que eu comecei a realmente viver com a minha mãe, sabe assim, tipo, ter essa figura materna Sempre lá, né? sim, de mãe e Porque filha. isso também mudou pra ela, né? Porque de provedora da casa, quase, né? Agora ela se torna a mãe de casa, né? Ela Sim. fica lá, ela tá com toda. Não que ela não tivesse antes, mas agora ela tá a cargo de toda a educação de vocês, porque ela tá lá sempre presente. E isso muda muito, né? Sim. Eu acho que foi muito legal, assim, eu me aproximar das minhas irmãs. A minha irmã sempre, ela fala assim, Ana Luísa, que a gente não se conhecia antes de eu vir pra cá. Gente, não é não. A Ana Luísa, essas frases icônicas, né? Vocês se conheceram aqui, né?
Eu conheci a minha irmã aqui, gente. Vivendo há quantos anos? 14, 14, 14 anos. 14 anos e elas se conheceram aqui na Guiana. Por isso que Deus fez esse rebuliço, né? É porque, assim, eu não sei se. Não sei. Eu não, ela era muito pequena e eu acho que eu sempre tive uma mentalidade diferente, né? Então, a gente tem 5 anos de diferença. Acho que a gente tem 5, 6 anos de diferença. E eu me aproximei dela quando a gente veio morar pra cá. Tipo, realmente ter essa, assim, mais essa intimidade, essa cumplicidade. Uhum. Até com a minha irmã menor, porque ela tá crescendo e eu tive mais esse contato com ela. Porque no caso ali, vocês se acharam ali, então acho que vocês não tinham outra opção que não se aliar, na verdade, né? Uhum. Que vocês estavam as três na mesma situação, né? Vocês saíram de um lugar que vocês conheciam, um lugar que era familiar para vocês, que era habitual, e vocês foram para um lugar totalmente novo, para uma nova família, para uma nova pessoa que talvez um novo pai que vocês não conheciam bem direito, que vocês não conviviam, uma mãe que se apresenta de uma outra maneira. Então vocês estavam no mesmo barco. Então Era vocês muito ali essa se ideia. identificaram, né? Nessa situação aí. Então vocês tiveram que Bora. se juntar, né? Tem Se dia assim suder, que como dá diz uma vontade, frase. assim, de, né, arrancar, assim, os De matar cabelos. quem nunca, né? Queria matar um irmão, Não uma sei irmã. se eu arranco os meus cabelos delas. Mas faz parte. Eu juro pra vocês, gente, que as minhas irmãs é algo assim. Eu não, só eu posso, entendeu? Brigar com elas. Eu não gosto, assim, quando alguém chama a atenção delas. Eu acho que todo irmão vem Mas eu posso, assim, arrancar os com cabelos esse delas. parâmetro, eu acho. Só a gente pode brigar, mas ninguém mais, né? Alguém pode xingar. Só a gente pode xingar, ninguém mais. Então, tu acha, nessa estrutura familiar, tu acha que o que mudou mesmo foi vocês se unirem, se aproximarem, se criar essa cumplicidade? Qual foi a maior dificuldade dentro disso também, tu acha? Também, da mesma forma como a gente se uniu, a gente também se encontrou 3 pessoas com personalidades diferentes, né? Uhum. Então, foi bem difícil, até hoje a gente às vezes conciliar isso. Tipo, uma quer algo, outra quer outra. A gente quer fazer, eu quero fazer de um jeito, ela já quer fazer de outro. Então, às vezes é bem difícil, aí a gente acaba assim discutindo. Mas a gente sempre se resolve. Eu acho que é, eu levo assim como algo de irmão, né? Uhum. Tem pra onde fugir, né? Quando tá longe a gente quer perto, quando tá perto a gente quer longe, né? É essa a história. Não sei o que fazer. Adaptação numa nova família e a igreja, né? Tu chega Tu era de que igreja lá, Isabela? Eu era Assembleia de Deus Missão. Era congregações por áreas que tinha o templo sede, porque era muito grande a cidade, então. Gente, é enorme, Parópolis é enorme. Então, vocês imaginam a igreja central. Aí tu te acha numa igreja bem menor, que é uma congregação da sede também, né? Que a Curru é a congregação. Como é que foi chegar na DDI Curru? Já não gostei. Não, brincadeira. Tô brincando, gente. Oh, meu Deus. Pode falar até lá. A gente tá aqui Tô pra aqui lhe para ouvir. falar. O pastor Roberto não vai estar vendo esse vídeo, você pode ficar à vontade. Não, brincadeira. Eu acho que todo mundo me acolheu assim muito bem, sabe? Eu soube, né, que o pessoal já me conhecia assim ao chegar, né? Porque a minha mãe já tinha vindo. Famosinha. Quem dera, gente. A minha mãe já tinha chegado, então, vindo aqui, então a minha mãe já tinha te mostrado as nossas fotos. A tua fama chegou antes de ti, na verdade. Né? Não deu nem tempo de eu me apresentar. Aí eu cheguei, eu acho que eu fui muito bem acolhida, assim, pelos irmãos. E acho que foi legal, assim, algumas coisas. Assim, eu tive que, né? Meu Deus. Porque a gente, querendo ou não, aqui nesse ministério, a gente ainda tem muitos usos e costumes que a gente guarda, ainda é bem tradicional, né? A DDI. Então a gente sabe que no Brasil tem igreja mais liberais, mais abertas, com um pensamento mais tranquilo e tal. Vários ministérios de tudo quanto é jeito. Então chegar numa igreja talvez mais tradicional e mais tradicional mesmo, né? Que guarda usos e costumes também. Eu queria falar uma palavra, mas eu esqueci. Enfim, como é que foi, Isabela, chegar e te deparar com
Eu acho assim que não mudou muito da realidade que eu já vivia, mas eu acho que no início algumas coisas eu senti assim pesar. Por exemplo, eu não gosto de dizer vaidosa, gente, porque vaidosa assim é uma palavra. Mas eu sempre me importei muito assim com o meu exterior, sabe? Eu sempre gostei muito de me maquiar. Meu estilo assim é meio, né? Falei no Meu. começo, gente. Tipo, eu acho que quando eu senti um pouco uma diferença, por exemplo, posso falar? Ó, Posso falar? o nome do programa é Pode Falar, então Não, por quem exemplo, sou eu para dizer o contrário? não, por exemplo, eu me maquiava, gente. Hoje eu creio assim que eu me maquio bem menos, sabe? Eu tenho uma sobrancelha Vocês maior, mas conhecem eu era Patati mais. Patata? Eu era mais nova, gente. Eu não, eu assim, eu ligava muito pro que as pessoas falavam, eu Opinião. acho, na época assim. Acho que todo jovem é assim, a maioria dos jovens peca no exagero, gente. A gente peca no exagero. Eu me lembro da minha época, eu tinha pulseira até aqui, né? Eu Né, irmã creio. Sandra? Coitada, a Meu irmã Sandra Deus, sofreu. gente, Gente, eu eu tinha queria pulseira até imitar o aqui. Michael Jackson. Hoje eu, não, hoje eu sei o É. tom da minha pele, gente. Ela chegava, às vezes a gente falava, é um fantasma? Tô brincando, gente. Não. Mas a gente acha que com o tempo, a maturidade vai fazendo a gente achar um equilíbrio com A gente tudo. liga muito menos, eu acho. Hoje eu saio, às vezes, de casa, assim, até pro culto, um dia de domingo. Tipo, se eu não tô com vontade, eu não tô com vontade de me arrumar. Uhum. Antes eu podia não estar com vontade, gente, eu me arrumava. Porque eu ligava, sabe? Então, Era quase que hoje eu me espelhava muito no Michael Jackson, eu acho assim. a tua referência era o Era uma Michael Jackson. referência. Era uma referência do Michael Jackson, tá bom. E como é que foi entrar no conjunto Atalaia de Cristo? Né? Entrar no conjunto. Por isso o nome, né, gente? O nosso conjunto aqui de Atalaia. Curru, a DDI Curru, da Juventude ADDI Curru, é Atalaia de Cristo desde não sei quantos bilhões de anos antes mesmo de eu nascer. Eu acho que já era assim, não sei se estou exagerando. Mas Atalaia de Cristo é o nome. E aí, como é que foi a tua recepção no Atalaia de Cristo? Como é que foi ser recebido? O que tu gostou? O que tu achou mais diferente? Ou também a mesma coisa? Eu acho assim que todo mundo me tratou bem, não vou mentir, né? Mas eu demorei sem demorar a me enturmar. Eu acho assim que eu me enturmava, gente, mas eu me sentia ao mesmo tempo assim um pouco de fora, sabe? Excluído um Querendo ou pouco. não. Mas eu acho que isso com o tempo mudou. Eu não sei se isso também era por conta da língua, eu não sei se isso teve uma Acho que talvez influência. seja também, tem uma parte. Mas hoje eu conheço o meu lugar e eu acho que o pessoal Zé Shop. Então, Isabela, falando de conjunto, de igreja, tudo isso, a gente sabe que tu exerce um cargo aqui. Como é trabalhar, né? Qual é o teu cargo? Fala pra gente. Sou regente das crianças. Regente das crianças, gente. Olha esse caos. Eu não posso, eu não poderia. Como é trabalhar com as crianças, Isabela? Eu acho que é muito gratificante, gente. Sabe? Eu acho tão bonitinho quando Cada um com a sua... Eu tava falando isso no fim de cada apresentação que eles fazem, assim, a gente vê o valor, sabe, de tanto trabalho. É tão. Eu acho assim, eu sinto realmente uma gratidão, assim, ao Senhor. Porque é muito difícil, é muita graça. É a primeira vez que tu exerce esse cargo? Como regente? Como regente de crianças? Não. Não, tu já... Não assim, não de forma tão séria, porque eu era criança, regente das crianças. Ah, tá, ok. É que em alguns lugares no Brasil existe um rolê, né? Uma... Eu não sei mais falar, gente, em português. Essa Que função, fica, assim, que né? fica girando, né? Umas mini regentes, vamos dizer assim, que as crianças mesmo regem elas mesmas, né? Sim. No caso era assim. E outros cargos no Brasil, tu já teve outros cargos? Eu já fui, e aqui também, né, professora da escola dominical das Que ainda crianças. é também aqui, né? Sim, das crianças. Eu também já fui professora dos pré-adolescentes. Uhum. Eu também já fui líder de coreografia. Uhum. Eu não sei. Eu sempre tive muito envolvimento, assim, com Sempre teve envolvida ali nos trabalhos da igreja. trabalho da igreja. Mas eu acho que, assim, cargo realmente... eu fui regente dos jovens. Pronto. Eu já fui regente dos jovens, verdade. Lembrou. Então, Me regente dos lembrava jovens. desses momentos.
Aí, mais um cargo. E qual é a maior dificuldade de trabalhar com os piquichitos da casa do Senhor? Conta pra gente. Criança. Das crianças, gente, as crianças da igreja. Como é trabalhar? Eu acho que o mais difícil é As crianças. É trabalhar com as crianças. Gente, às vezes, esporadicamente, em alguns momentos, eu sou levado a trabalhar um pouco com as crianças, né? Às vezes me convocam. Eu já fiz EBF também. Eu nunca fui regente em si, mas de vez em quando eu levo a trabalhar, fazer uma entrada no EBF, pro congresso, essas coisas assim. Gente, eu falo assim, Senhor, é uma vez por ano, porque é difícil a gente trabalhar com criança. Você fala assim, meu filho, fica bem aqui, viu, Catati? Meu Deus Vai do buscar céu. um negócio. Quando tu vê o menino Rafa volta na igreja, já tirou Mortal Kombat, Tá já... pendurado, Gente, se vocês verem... pendurado assim no ar-condicionado da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, não saiba disso. Uma vez a gente estava tendo um culto no Bengalô, e nós saímos 2 minutos. Quando nós voltamos, tinha um menino pendurado assim na janela, olhando o culto da parte de dentro, porque tem um vidro. E ele tava assim, ó, olhando assim um culto. Meu Deus do céu. É cada assim, experiência vivida de... O espírito de chimpanzé entrou nele. Mas eu acho que tem que ter muito amor. Tem que ter muito assim, amor. Com certeza, eu acho que tudo que tiver que ser feito na casa do Senhor, na obra de Deus, tem que ter amor, né, Isabel? Porque senão não vai. Porque, mano, eu não sei se eu aguentaria. Não sei, Senhor, o teu filho não está pronto, literalmente. Mas o meu chamado, eu vou falar igual como um amigo fala, diz assim, eu quero, porque quando a gente fala que a gente quer, não vem, né? Quando a gente diz que a gente não quer, vem. E você tá falando disso outro dia. Então, o Senhor só quer os desengajados, não, gente. porque o meu chamado mesmo é com jovens. Ele não gosta de quem se apresenta, viu, gente? Fica aí a dica. Gente, o Senhor não gosta daquele que vocês não querem, fala que eu quero. Aí assim não vem. E a gente sabe também que tu trabalha o teu ministério tem ali um pé na pregação, né? Eu sei que tu prega, tu gosta de pregar. A gente já viu tu pregando em vários cultos dos jovens e tudo. Eu acho assim que tem alguém que te comunica muito bem, que fala muito bem, que sabe apresentar muito bem as ideias e desenvolver muito bem aquilo que o Senhor te entrega. Mas tem um pé ali no ministério de dança, né? Que a gente também às vezes é levado a trabalhar junto. Fala um pouco da gente sobre esse ministério. O de dança. O de dança, assim. Alô. Se tu quiser falar também sobre pregação, fica à vontade também. Tá. O de dança Eu acho que todo mundo mais te conhece pela dança, né? Eu acho assim. É verdade. Gente, eu nunca fiz, para todos aqueles que perguntam, né? Eu nunca fiz balé. Eu nunca fiz aula de Kinga dança. autodidata, viu? Pra vocês. Mas eu acho que isso é uma flexibilidade e como eu já fui ministrada e foi profetizado sobre a minha vida, é realmente um dom, não um dom, mas um talento que vem assim de Deus. Realmente, o Senhor já falou comigo que foi Ele que colocou isso sobre a minha vida. E é algo que eu faço desde muito pequena, desde criança, realmente. É muito natural, criança. né? Então, eu nunca tive a oportunidade realmente de fazer aula de dança. Eu queria ter feito, eu acho que teria sido importante. Mas eu não tive a oportunidade de fazer. Mas o Senhor, Ele sempre me dá, assim, eu acho que uma criatividade ou as competências necessárias, né? Para desenvolver os passos, porque quando a gente dança, a gente tem que passar algo, né? Não é somente um mover de braço, mas existe uma mensagem por trás daquilo. E não só uma apresentação, porque é isso que eu tento ao máximo não mostrar para as pessoas que não é uma apresentação assim para ser assistida como um espetáculo, né? É algo que está profetizando sobre a vida das pessoas através da dança. Eu acho que isso é algo que muitas das vezes não é compreendido, que não é um momento assim para preencher o culto ou para tipo só assistir, né? Então tem uma meio polêmica, né? Tem gente que tem uma opinião muito, não existe ministério de dança, porque dança é aquilo ali, porque... Então a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma opinião sobre o fato de ter dança na igreja. Tem igreja que realmente nem tem, né? Não existe. Tem gente que tem igreja que tem dificuldade com essa palavra de dança, aí fala só de coreografia, né? Mas, e até aqui no nosso ministério, eu acho que foi algo que cresceu, sempre teve coreografia, na verdade, que é coreografia, é uma dança, vamos falar a verdade, mas que foi quebrando alguns tabus, assim, porque alguns irmãos, claro, sempre vêm de uma igreja mais conservadora, e isso
foi se abrindo pouco a pouco. E eu acho até o estilo de dança, eu me lembro que quando eu acho que a primeira vez que a igreja te viu dançar, acho que foi um pouco chocante, assim, porque não era costume nosso, da nossa igreja, dessa forma, que a gente conhecia. Então eu acho que isso foi até bom, assim, porque quando a gente fica muito preso na nossa bolha, às vezes a gente fica meio fechado, nosso pensamento fica fechado, e às vezes Deus quer abrir nossa visão, o nosso entendimento, o leque, para ver que existem várias formas de Deus usar e trabalhar, como a própria Bíblia diz, de se manifestar. O Senhor, né? Acho que uma lembrança muito marcante que eu tenho, acho que foi a primeira vez que a gente teve que trabalhar juntos, acho que foi para a entrada do quinto Impacta Jovem, que tinha a temática da arca, eu acho, se não me engano, não sei se tu lembra. E eu pedi pra ti, Isabela, eu preciso de uma dança, acho que seja uma dança assim, uma coisa assim, power, assim. Tu vai vir dançando na frente da arca, tu vai meio que representar Davi na frente da arca, a alegria de trazer a presença de Deus. E nossa, eu me lembro assim, foi muito marcante, porque foi muito lindo, a gente montou junto, e eu falei, Isabela, vai ser a tua essência com essa ideia que eu tô tendo, mas eu quero que tu desenvolva aqui. E tu foi, e nossa, o momento que tu entrou assim na igreja, assim, e a arca vinha atrás da gente, eu me lembro assim, até hoje, assim, dá um arrepio, porque foi muito lindo. A igreja meio que sentiu, assim, sim, sabe? Eles entenderam, caraca, entendeu? E eu queria que eles olhassem e entendessem ali, nossa, é meio que Davi dançando, né? Que a gente vê até que na Bíblia, né, o próprio fato de Davi estar dançando ali, criou, né, assim, né, aquele problema lá com... Como é o nome dela, gente? Eu não tô... Me ajudem aí, gente. A mulher dele, a mulher de Davi. Não. Que é o nome que a gente costuma chamar. Betseba. Acho que foi Betseba, gente. Betseba ou Mical, não sei. Não foi Mical? Será que foi Mical? Gente, me corrija. Acho que Betseba era legal, né, gente? Mical que era não sei. É entre Betseba ou Mical, gente. Fica aí, eu professor da escola dominical. Saberemos depois. Responda nos comentários, minha gente. Deixa aí, se vocês souberem aí. Me ajudem aí, por favor. Que às vezes a memória falha, gente. E eu queria realmente que as pessoas vissem de outra forma a dança que tu estava apresentando. Tu acha que tu sentiu essa visão assim diferente? Sim, eu lembro também. Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante, porque tinha um peso de uma mensagem a ser refletida, né, a ser mostrada naquele culto, naquele momento. E não só dessas vezes, mas outras vezes que a gente também fez outras coreografias. Então é isso que é bem importante deixar claro, que o Ministério de Dança é uma forma assim de se expressar e adorar a Deus. Exatamente. Entendeu? Não deve ser visto como um momento, como eu falei antes, apenas um espetáculo, algo para ser assistido, mas é realmente uma forma que talvez possa parecer diferente, porque mas sim, ela leva assim uma adoração a Deus, e também quando nós fazemos com a intenção de adorar o Senhor. E je me suis renseignée, porque eu cheguei pro meu pastor, gente, eu perguntei se existia um problema em dançar, né? Se era só por dançar. E não, a Bíblia, como você falou, Davi, ele dança na frente da arca. Então, se a Bíblia nos ensina a dançarmos, a adorarmos o Senhor com todo o nosso corpo, isso envolve também a dança, né? E eu acho isso bem importante. Eu vi também, eu acho que essa evolução. Graças a Deus, hoje a gente está mais aberto concernente a tudo isso, porque é bíblico, né? Não é a única passagem que fala de dança, existem outras. Até Salmos fala adorar a Deus com palmas, com danças, com instrumentos, né? A gente vê várias passagens que falam ali da Bíblia. Eu acho que é mais um problema cultural que um problema bíblico em si, né? As culturas, às vezes, criam uma certa reticência, né? Concernente a alguns assuntos que, às vezes, eu acho que a gente causa uma polêmica por nada, na verdade, porque é só ir para a Bíblia que a gente vê e o assunto se encerra, né? Mas, enfim, aí tem todos aqueles usos costumes do homem e tal, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas, enfim, então a dança tem um lugar muito importante na tua vida, né, Isabela? Sim. Muito importante. E como eu tinha falado também da palavra, eu gosto muito. Eu não nasci, gente, com talento assim pra cantar. Mal no chuveiro eu já
Mas Não pode ter tudo também, né, filha? Senão fica difícil. queria eu, gente, ter nascido assim com talento pra cantar. Até porque a minha Dança, canta. família, ela é uma família de músico. Ah, é? Tu é Sim. aquela personagem Eu sou do aquela- Encanto. Que é a única que não tem talento de A nada, né? Mirabel, gente. Estão vendo a Mirabel gospel aqui. Não, isso é É verdade. porque é difícil, né? Por exemplo, toma uma família que é todo mundo músico. E é só tu que não canta e não toca nada. É meio que complicado, né? A gente fica meio que, nossa, só eu que não... Todos os Sirvo meus, pra todos nada meus aqui, tios, né? minhas tias, minhas irmãs, elas cantam, mesmo que elas tenham vergonha, talvez. Mas todos, eu cresci assim, sabe, nesse meio assim musical. E eu Meio ficava, musical tipo, lá. E a minha avó sempre me iludia, dizendo que eu tinha a voz linda, que eu cantava pro Senhor A maravilhosamente. avó, né, gente? Aí eu falava, vó, senhora, para que eu sou, porque a senhora é minha avó. A voz. Até hoje ela fala, gente, mas eu não canto bonito nada. Só no conjunto, assim, porque nossas vozes estão misturadas. É. Mas eu creio, assim, que sim, eu tenho o chamado da palavra, porque o Senhor já me confirmou isso. Aham. E eu gosto muito, sabe, de quando a gente tá lendo um versículo e que aquilo se desenvolve, assim, tu cria toda uma mensagem. Aham. E Eu acho top também. como eu expliquei no início, eu gosto muito de estudar, então eu gosto muito do todo o fator da teologia, sabe? Tipo, tudo que a gente pode aprender apenas com uma palavra, o seu original, sabe? De onde ela O veio. estudo mesmo Exatamente, a fundo. da Eu sou palavra. esse tipo de pessoa, assim, que eu vou lá no fundo Legal, desse né? jeito. Muito bom. Gente, tá caminhando pro final. E eu queria entrar nesse tema. Isa, alguém que já teve vários cargos, que tem um ministério que já sabe bem aonde e para onde o Senhor está te levando, quais são os propósitos da tua vida e tal. Mas muitas vezes, né, a gente como crente, como servo do Senhor, nós não somos perfeitos, né? E muitas vezes acontece da gente errar no meio do caminho. Todos estão sujeitos a errar. E houve um momento, né, que tu teve que passar por disciplina, né? Eu sei que é um assunto que às vezes a gente trata assim com peso, mas eu acho que a gente deveria não romantizar, mas naturalizar o fato de falar, porque, gente, na igreja não tem gente perfeita, não. Tá gente tentando chegar, se santificando, tentando se aperfeiçoar através da palavra de Deus, e todo mundo está sujeito a errar. A própria Bíblia diz, né? Aquele que está de pé, né? Faça cuidado, né? Para não cair. Então, houve um momento ali que tu errou, teve que passar pela disciplina, e eu sei que é muito difícil passar pela disciplina. É um momento que não é legal, a gente percebe, a gente aqui na nossa igreja ainda tem aquele processo de passar na frente, pedir perdão para a igreja, de ser apresentado. Então, eu sei que existe uma vergonha, um medo do julgamento, e é um momento que não é um momento legal, não é um momento difícil, né? Geralmente o pessoal chora, os pais choram. Então, não é um momento assim alegre que a gente vai. É necessário, né, que a gente faça. Existem pessoas que que às vezes não estão de acordo, mas eu acho que é necessário. O que tu acha? Qual a tua opinião sobre a disciplina, Dejá? E conta pra gente como foi esse processo que tu teve que passar. Eita! Eu sempre cresci pensando que a disciplina era algo horrível, porque eu ouvia as pessoas falarem. Eu nunca tinha presenciado alguém indo em disciplina, alguém sendo repreendido lá na frente, ou que o pastor nem assim falasse, fulano de tal foi em disciplina por causa de tal, ele errou em tal mandamento. Eu nunca tinha presenciado isso, e eu acho que eu já tinha visto acontecer na nossa igreja, mas ainda assim, eu já tinha visto. E eu fiquei assim um pouco em choque. Isso não amenizou o fato de que eu achava um assunto bem Pesado. bem pesado. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou passar pela disciplina. Que horror, sabe? Mas eu passei sim pela disciplina. E foi um momento assim bem difícil no início, porque por ser algo que eu tinha uma opinião já formada e eu estava vivendo aquilo naquele momento, foi bem difícil assim, até para mim mesmo de aceitar. Então, no momento assim, foi bem difícil de aceitar, dadas as circunstâncias, né, que eu vivi. E no início, quando eu passei 2 semanas quase sem vir para a igreja, e quando eu vim, eu não sei assim se as pessoas, eu sei assim que as pessoas elas olharam assim com, meu Deus, porque eu acho que existe uma certa, querendo ou não, existe uma certa imagem da gente que é formada.
Exato. Eu sabe? acho que tem duas coisas, dois pontos. Eu acho que, Isabela, o fato de tu estar sempre envolvida na obra, então existe uma ideia de que, nossa, essa pessoa nunca vai errar. Eu acho que tem muito isso. E segundo, existe também uma visão que a igreja dá sobre a disciplina em si. Eu acho sim que ela é necessária, que ela deve ser feita, mas existe uma maneira de fazer também, eu acho. Então, muitas das vezes a gente pega aquilo e faz, assim, às vezes um estardalhaço muito grande, às vezes a gente dá um peso muito maior do que entendeu? Vai ser um lugar de prazer? Não vai ser, obviamente. Mas eu acho que, assim, às vezes a gente tem a tendência a excluir, a colocar um certo julgamento. E eu não sei se tu te sentiu desse jeito, mas eu acho que muitas das vezes nunca passei por aí, espero nunca ter passar, mas eu sinto que muitas pessoas que já passaram, até mesmo os jovens, têm aquela visão assim de, meu Deus, poxa, todo mundo tá me olhando, todo mundo tá me julgando, eu vou ser excluído, porque é como quase que se a pessoa virasse um leproso, quase. A visão que eu tenho assim, cara, não pode se misturar mais, não, entendeu? Então, sempre eu bati nessa tecla e todos os jovens que erraram, tiveram que passar por disciplina, eu sempre falei, não, tu tem que vir, agora que tu tem que vir. Tu não tá sendo excluído, tu não pode te colocar à parte, não pode te isolar. É agora que a gente tem que segurar a tua mão, entendeu? Você errou, tudo bem. Você reconheceu, você está sendo corrigido pelo Senhor diante da igreja, mas a gente não pode de maneira nenhuma te colocar num lugar à parte, entendeu? De tudo. Não sei qual é a tua opinião sobre Eu isso. acho que esse é o grande erro, na verdade, porque a pessoa ela está vivendo um conflito interno, Já é muito já é difícil em si, muito né? difícil, porque existe esse peso do julgamento, o que estão falando sobre mim, o que vão falar, se eu isso lá. E existe aqueles questionamentos que a gente mesmo nos faz, talvez, com Deus. Porque será se Deus ele vai me perdoar? Será se eu não vou conseguir restaurar certo aspecto na minha vida, Uhum. certa coisa? Porque eu acho que isso chega para todo mundo. Será se eu vou conseguir dar a volta por cima? E o grande erro quando alguém entra em disciplina e que talvez o posicionamento de algumas pessoas, eu não falo nem tanto do jovem, mas de algumas pessoas no modo geral, é de deixar essa pessoa a Deus dará, no lugar de pegar ela e falar, olha, eu tô aqui Uhum. contigo, sabe? Tu errou, tu teve a capacidade de se realizar e dizer, não, eu errei, De mas eu tô aqui reconhecer, de né? reconhecer, mas eu tô aqui para te Que já é um ajudar. processo difícil, né? Reconhecer o seu erro, aceitar a disciplina, porque tem isso também. Tem gente que nunca aceita, né? Prefere ir embora e aceitar a disciplina, passar pela igreja. Como é que tu te sentiu nesse momento, Isabela? Eu me senti assim, eu me senti muito julgada, assim. Eu senti assim que as pessoas, elas, eu tinha, querendo ou não, tinha uma noção do que falavam, sabe? E diante de Deus, como é E que tu te sentiu? diante de Deus eu me senti assim, muito, eu me senti muito mal, porque, como tu falou, eu tava no meio, sabe? Eu tava servindo ao Senhor e por falta de vigilância, bah, sabe? Aquilo aconteceu. E é muito difícil, assim, Tu te sentiu essa pressão de, de ter uma perfeição, de se manter numa posição? Tu sentiu esse peso em cima de ti? sim, isso foi algo, assim, que eu ouvi até dizerem, mas imagina, tu era assim, assim, assado, a gente te via dessa forma, assim, eu ouvi. Uhum. E como tu tem a coragem de fazer isso, sabe? Como tu pôde fazer isso. Só que o negócio é que, como eu falei, por falta de vigilância, às vezes a gente, ou pela cegueira espiritual, a gente pensa que algo é de. Não, talvez é sim de Deus, talvez sim tá. Não tem problema certas coisas, mas elas têm sim, porque pequenas brechas abrem grandes Uhum. portas, entendeu? E a gente acaba cometendo e falhando em algumas coisas. E como tu te sentiu recebendo essas cobranças, essa cobrança de uma perfeição, vamos dizer assim, perfeição? Isso mexeu muito em algumas.
algumas coisas que não é coisas a palavra. Em algumas partes que existiam em mim que talvez eram cicatrizes e acabaram sendo até abertas, sabe? Hum. Tipo, eu sempre senti desde sempre essa cobrança. E ir em disciplina, sabe? E ouvir isso e ver isso foi a gota d'água, assim, foi um apoio sobre aquela ferida, assim, Hum. sabe? Porque eu sempre tive que sempre fazer muita atenção naquilo que eu falo, na forma como eu me expresso. Hum. E às vezes eu sentia que me faltava um pouco de autenticidade. Uhum. Eu sei que eu nunca deixei assim a minha essência, sabe? Mas eu sei que muitas das vezes faltava um pouco de autenticidade, de tanto medo que eu tinha De ser quem de tu é ser quem eu mesmo. sou. E depois que isso aconteceu, Porque tu tinha que foi, entrar dentro de um padrão que esperava que tu entrasse. sim, de ser aquela menina assim que. E como foi a dor da vergonha, como tu disse agora que tu, logo no começo, tu passou 2 semanas sem pegar. Como é que foi esse período onde tu te sentiu julgada, onde tu reagiu desse jeito? O que que te passava pela cabeça? Eu pensava assim que eu nunca ia conseguir fazer parte do conjunto de novo, sabe? Eu nunca vou conseguir me enturmar como antes, quando eu via o conjunto cantar, porque eu via o conjunto cantar, eu não podia participar de certas apresentações, de certos eventos como membro do conjunto. E querendo ou não, isso assim me doeu, sabe? Se sentir totalmente excluída, porque lá eu senti realmente o peso da exclusão, sabe? Uhum. De estar fora. Porque Do, imagina ti- do você tu, de tu não poder, né, de não fazer. poder participar e não poder estar ali naquele meio. E eu acho que isso foi algo muito difícil também de aceitar, assim, sabe? Uhum. O peso, assim, dos olhares das pessoas. Depois de um certo momento, eu entendi certas coisas. Eu bem compreendi o porquê eu tinha disciplina, o que que aquela disciplina me fez aprender. Exatamente. Eu queria até rebondear na tua colocação aí. Em meio a toda essa dificuldade daquilo que tu passou, tu falou da maneira que tu te sentiu, do julgamento, até da maneira que a gente se vê diante de Deus, né? Porque às vezes a gente erra, quando a gente passa por um processo como esse, às vezes talvez a gente se sente até menos amado por Deus, a gente se sente sujo, a gente se sente desprezado, a gente sente que talvez a gente nunca vai ser mais amado da mesma maneira, como se o amor de Deus é, fosse medido por isso, né? Mas são tantas coisas que vêm sobre a gente que às vezes a gente até esses pensamentos vêm permear a nossa cabeça. O que que tu aprendeu com tudo isso? Com esse ponto da disciplina, com esse processo que tu passou, com toda a dificuldade que teve? O que que tu aprendeu? Qual a lição que tu tira de tudo isso? Algo que eu sempre penso, assim, que eu reflito, é que é constrangedor o amor de Deus, sabe? Existem coisas que eu aprendi que eu não devo refazer, mas no fator, assim, tipo, com Deus, eu entendi que o amor de Deus, ele é realmente constrangedor, sabe? Ele, porque hoje eu sei que eu passei pela disciplina, eu não tenho problema para falar isso, mas Porque Deus, tem ele, gente que pode ser até um tabu, né? A pessoa às vezes não tem coragem de dizer, como se isso fosse uma vergonha, na verdade. É isso que às vezes até a gente problematiza, mas não deve ser uma vergonha. Claro, a gente não tem que se orgulhar disso, mas também a gente não pode levar isso como se fosse não sei, uma coisa horrível aqui que acabou com a nossa história. Não, é apenas um momento da nossa história ali, né? Não sei como que tu vê isso. justamente, eu senti vergonha quando tudo aconteceu, sabe? Como é natural, né, do ser humano. Mas como eu falei, o que me constrange, o que me faz refletir sobre tudo isso, é que Deus, ele restaurou e renovou, porque eu vejo assim que não é o mesmo para muitas pessoas, Uhum. sabe? Eu não me considero melhor do que ninguém,
mas eu posso dizer assim que Deus ele pôde me mostrar que malgré as nossas, apesar Apesar dos teus erros, dos das tuas nossos erros, falhas, das nossas falhas, o amor de Deus não é medido segundo assim as nossas os que, escolhas, né? Os nossos até mesmo as atos. tuas obras, né? Até porque a Bíblia diz assim que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Pecadores. Então, antes mesmo de a gente querer pensar em Deus, Deus já nos amava. E isso não diminui o amor de Deus. Quando foi que tu te sentiu amada de novo, Isabel? Quando é que tu sentiu, nossa, isso não mudou, é apenas um, um processo que eu estou passando, que Deus permitiu eu passar, mas no meio de tudo isso eu encontrei o amor de Deus ainda. Depois da disciplina, houve várias situações assim, sabe? Mas eu não vi só no meu eu com Deus, mas eu vi também, talvez até nas atitudes de outras pessoas. Porque, como eu disse, é muito difícil voltar, sabe? Você volta, tipo, à casa do depart, Uhum. no ponto zero. E é difícil, às vezes, ter coragem para voltar, é difícil ter força para voltar. Eu acho que isso é importante ter força para continuar na igreja, continuar vindo aos cultos, continuar participando, passar por esse momento e permanecer depois, eu acho que isso é o mais difícil, sabe? Porque é muito fácil se perder nesse momento. Eu acho que o inimigo coloca na nossa cabeça assim, bom, eu errei, porque eu confesso para vocês que eu pensei um momento assim, pensei, bom, eu errei, então Deus já não me ama mais, eu já tô aqui cancelada pela igreja, todo mundo me Já tô aqui mesmo, cancelou, né? e pra que não, né? Agora eu caio fora, é minha O oportunidade. caminho é esse, né? Agora eu vou mesmo assim terminar de quebrar minha cara. Só que Deus, ele não deixou, ele não permitiu que acontecesse dessa forma. E eu dou graças a Deus por isso, porque ele me deu a força e ele colocou as pessoas assim necessárias para me ajudar a passar por isso, entendeu? E não pensar naquilo que o meu meio, meu entourage, As pessoas que estão ao teu que estão redor. ao meu redor, venham pensar nem aquilo que eu mesma pense de mim, sabe? Uhum, Mas aquilo que o Senhor pensa sobre mim. uhum. Aquilo, João fala sobre isso quando Jesus diz: por que que vocês dão tanta atenção àquilo que os outros falam de vocês, não àquilo que eu digo sobre vocês? Então, é isso que é importante, é necessário assim a gente saber quem nós somos em Cristo para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. É sobre isso. Para encerrar esse assunto, Isabela, uma pessoa que talvez esteja nos assistindo, que esteja nessa situação, que está passando por esse processo, que a gente sabe que é difícil, não é muito legal, é uma barra tu que já passou, que tem, como a gente fala, né, lugar de fala, que já passou por isso, que soube lidar, que passou sobre isso, né? A palavra é que, Superou? que superou, essa é a palavra, que superou esse processo, que não é fácil, que encontrou força de onde não tinha. Qual é o conselho que tu daria para essa pessoa? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Esse hino, Cantora. oh meu Deus, esse hino ele tocou muito assim. Esse Foi o hino que te sim, sustentou durante esse momento. porque é muito, como eu falei, é muito fácil abandonar tudo e falar, bom, a gente tá aqui, acabou, não tem mais sentido eu permanecer, não tem mais sentido. Deus, ele, como se Dieu, ele a fini avec nous, como se Deus, ele terminou com a Aham. gente, sabe? E não é o caso. Eu acho que não é um orgulho, mas é uma oportunidade de você passar um novo tempo, uma nova etapa, e se você souber e ter sabedoria, você utilizar isso como uma forma de aprendizado. Uhum. Porque nada vem pra, né? Qual é aquela frase? Nada vem por. Nem tudo é dor, mas tudo é lição. Como é que é? Ai, não conheço essa frase. Mas nem tudo vem pro nosso mal, né? Mas Mas tudo vem é pra. lição, de tudo é para aprender nessa vida. E, gente, se você passa por esse momento, se você passou por disciplina e hoje não se encontra mais na igreja, né? Porque tem gente que
aceita a disciplina, mas não consegue lidar com tudo isso e acaba desistindo, saindo da igreja, saindo do conjunto, não tem mais força de passar por esse processo. Eu digo para vocês que existem muitas coisas difíceis na vida e acho que a disciplina vai ser mais uma delas, onde a gente tem que ter maturidade para saber enfrentar e superar. Por mais difícil que seja ou pareça ser, eu sempre gosto de dizer que se não foi eu que criei, mas se com Deus está difícil, imagina sem Ele, sabe? Se parece ser difícil, se parece ser impossível você voltar, creia que não, se você pedir a força para Deus, sabe? Deus ele entende até o seu choro, até as palavras que não são expressas, ele compreende. E se você for na direção daquelas pessoas que querem o seu bem, aquelas pessoas que vão realmente te aconselhar, eu creio que o Senhor ele vai sim fazer na sua vida, porque ele tem essa capacidade de restaurar, de reestruturar, renovar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi acabado, porque é isso, né? O que parece impossível aos nossos olhos não é impossível para Deus. E uma coisa eu posso dizer para vocês que Deus ele refez e ele refaz a cada dia e ele restaura a cada dia muitas coisas na minha vida. E não é o fim. Eu não posso dizer que é o fim. Nós somos sujeitos a pecar e a errar todos os dias, mas o importante é que nós não venhamos permanecer ou deixarmos que esse pecado, que esse medo venha nos impedir de prosseguir, mas que ele venha nos dar uma força, uma ajuda, sabe? Uma oportunidade de Uma crescer. oportunidade de crescer. Que a gente use aquilo que é negativo na nossa vida como oportunidade para crescer. É aquela história, né? Se a vida te dá limões, né? Faça uma limonada, né? Eu acho que entra aí, é, confirmando, assim, aproveitando a deixa da Isabela, sobre o fato de não desistir realmente. O nosso Deus é o Deus de segunda chance, né, Isabela? De segunda, de terceira. E enquanto a vida é esperança. Se você se arrependeu e você reconheceu o seu erro e está disposto a recomeçar, Deus tem sempre uma chance para alguém que quer recomeçar. Então, talvez você que esteja pensando em desistir, que está passando por esse processo, não abandone o barco. Continue. Peça para Deus te dar força para você superar. E amanhã será você que está contando, talvez, esse testemunho e dizendo, ó, isso aqui foi necessário para para gente terminar, para me conseguir chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Amém? Então é realmente isso. E você, talvez que tenha alguém do seu lado que está passando por esse processo, não termine de afundar a pessoa. Vai, ajuda, dê uma palavra de ânimo, encoraja aquela pessoa, dê força a ela, porque às vezes ela está precisando de uma só palavra. Ela não está precisando mais de julgamento. Todo mundo está julgando. Eu acho que às vezes uma palavra, um abraço, dizer, não, continua. Deus é contigo. Tu vai conseguir superar isso. Isso é momentâneo e vai passar. Amém? Gente, estamos chegando ao final. Esse final de semana, Isabela, a gente está gravando segunda-feira e essa semana que passou, nós estamos no período de férias, teve alguns eventos com a juventude, né? Com a juventude ADDI. Terça-feira da semana passada teve o Acampa Dentro aqui no Curru, né? Que foi uma bênção. E teve também a EBJ no final de semana. E aí, como é que foi, Isabela? Conta um pouco pra gente. O que tu achou? O que foi legal? Dá opinião. Pode falar, Atalaia. Aqui é o lugar. Dá a tua opinião. Se tiver alguma crítica construtiva também, é aqui o lugar. Ok. Então, a gente viveu o Acampa Dentro, né? Foi o primeiro acampa Foi o primeiro acampa dentro, eu né? acho. Nunca tinha A gente tido. dormiu na igreja, na verdade teve o culto dos jovens e depois teve uma pausa, e depois nós nos encontramos de novo, todos os jovens reunidos, e nós fizemos um momento de louvor, né? Que eu acho que isso foi muito bom, foi muito Nossa. interessante. Teve um momento mais Só adoração. quem viveu sabe, gente. E o momento mais let's go, né? E teve também jogos. E se eu posso falar algo assim sobre o Acampa Dentro, que. Posso falar? Pode falar, gente, Atalaia. olha, nós estamos aqui para falar, né? Não peguem mal o que eu vou falar, porque não é minha intuição. Eu só queria dizer assim que quando são feitos eventos de jovens, né?
eu creio que é importante fazer eventos pensando nos jovens, né? Existem formas e estratégias que são feitas para atirar a atenção dos jovens. É claro que a gente não deve, assim... Desculpa, tá? Se o microfone tiver feito barulho, tá assim, flutuando, né? E... Continua. A produção que se deixe depois. Existem estratégias para tirar a atenção dos jovens e o que... A gente não tá numa casa de atração, isso é bem verdade. Mas eu creio, assim, que na programação existem coisas que podem, talvez, ser melhoradas, porque a gente... Eu tive, assim, no meu coração como se a gente, às vezes, ora e jejua, né, para que aquele evento aconteça, mas é necessário também que a gente possa levar os jovens a entender o porquê daquilo, porque não é um momento só de lazer, é um momento de diversão, sabe? Até num momento de louvor, é muito importante, foi muito bonito, né? Mas talvez quando a gente ministra assim para é como para criança, né? As crianças elas têm 20 minutos de atenção. Então, tu tem 20 minutos para captar a atenção delas com algo. E depois de 20 minutos, tu tem que procurar alguma coisa. Isso meio que desligam. Querendo ou não, é dessa forma. E os jovens não é muito diferente. Se os adultos, eu creio que tenham ou se esse nível de concentração dessa forma, os jovens não são diferentes. Então, eu acho assim, que foi muito legal, foi muito divertido. A gente pôde ter, se você soube aproveitar, você pôde aproveitar, mas talvez algumas outras coisas poderiam ter sido acrescentadas, sabe? Talvez levar os jovens, assim, de outra forma a compreender o porquê deles de estarem ali. Qual era o propósito central, talvez, né? O propósito central, sim. A gente tá falando do acampar dentro, né? Sim, o acampar Eu não pude ficar dentro. até o final, né? A gente trabalhava no outro dia, então eu tive que ir chorando pra casa, né? Chorar na cama, que é lugar quente. E que no outro dia eu trabalhava, então fiquei até umas 2 horas da manhã. E EBJ, tivemos a EBJ, Escola Bíblica de Jovens, onde a gente teve palestras na verdade foram 2 dias, né? Foram sexta e sábado a abertura, e no sábado a gente teve palestrantes que vieram tratar sobre vários assuntos. O que tu achou? Eu acho que foi muito interessante a palestra. Foi muito legal todas as pautas que eles trouxeram. Eles falaram sobre crise de identidade, crise existencial. Assuntos muito pertinentes, né? Relacionamentos, atuais, compromisso com o Senhor. E eu achei isso vraiment muito interessante eles terem trago esses assuntos. Porém, não, eu penso assim, gente, quando eu falando isso, eu penso em todos os jovens, eu não penso em mim. Mas eu penso assim na compreensão de todos, sabe? Talvez, como eu falei, se a programação ela tivesse sido feita assim, talvez de uma forma diferente, né? Existiria uma compreensão melhor. Porque, querendo ou não, sempre vai existir aqueles que são mais atentos do que os outros. E como em todos os lugares existem aqueles que são mais sérios, como outros. Então, talvez... Achou que precisou alguma coisa para fisgar mais a atenção de todos? Sim, tipo, talvez uma mudança assim no tempo ou no horário da palavra, sabe? Nos momentos, ou um quebra-gelo, um truton, para não ficar algo repetitivo, sabe? Cansativo, sim, né? Cansativo. Talvez. Porque a gente já tava bem cansado. Eu falo assim por mim, gente, eu passei a semana, né? A gente vem de uma semana intensa, né? A gente somos daqueles que estão envolvidos em tudo. A gente quase mora dentro da igreja às vezes. Estão quase trazendo colchão pra cá. E eu acho que, assim, foi difícil. Os palestrantes maravilhosos, Mangelza, maravilhosa, sou suspeito pra falar. O irmão Marcos, muito bom também, maravilhoso o estudo que ele deu. Muito legal. A irmã Diná deu um estudo também, o irmão Neto chegou depois. Foi muito mais difícil para a irmã Diná e o irmão Neto, porque foi um horário muito difícil, né? Porque logo depois do almoço, a galera tava meio sonolenta, então foi muito difícil. Assim, e eram assuntos muito interessantes, pautas importantíssimas de ser tratadas. E, infelizmente, eu acho que o horário não cooperou. Talvez tentar organizar de uma maneira aonde não perca a atenção dos jovens, talvez fazer em 2 dias, ou fazer de outra forma aonde fique mais... onde aproveite da atenção máxima de todos os jovens e fazer outra coisa, talvez mais dinâmica nas tardes, para
geralmente tirar esse sono, porque realmente é meio complicado, né? Se eu posso falar algo sobre os eventos dos jovens de forma geral, é que é necessário fazer os eventos dos jovens pensando nos jovens, pensando na capacidade intelectual de cada um, É verdade. na pessoa de cada um, porque se não vai ser um trabalho cansativo, pesado e não vai ser em vão, porque nada para Deus é feito em vão, mas Mas muitos não vai vão maximizar sair aquilo que poderia ser. sem serem, sabe? Porque, querendo ou não, a gente sempre diz que existem aqueles que eles não ligam, né? Como se eles estão lá só por estarem. Mas às vezes talvez seja a forma como o evangelho está sendo ministrado, sabe? O Senhor diz que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Então talvez a gente tenha que mudar alguma coisa ali. Às vezes só a forma, né? Não o conteúdo. O conteúdo não pode ser mudado, isso. né? Mas a forma, né? O frasco, por onde vem aquilo. E realmente, às vezes, é pensar como um jovem pensa. Porque às vezes a gente quer fazer, mas como é que o jovem pensa? Como é que ele vai receber? É importante mesmo, realmente, a gente pensar como um jovem recebe. Como a gente faz com uma criança? Como a gente vai trabalhar com criança? Então, tem que ser pensado dessa maneira. Gente, a gente vai chegando no final. A gente tá terminando, já falamos a beça, o tempo passa voando, gente. Eu não sei nem quantas horas já se passaram aqui. Só Deus sabe. E teve as perguntas que a gente pediu no Instagram da DDI, Juventude ADDI Curru, né? Eles ajudaram a gente. Tem algumas curiosidades, Isabela, que a gente vai. A Isabela não sabe, tá? Ela não viu as perguntas, então ela vai responder aqui. Pode falar, Atalaia? Será se pode? Será se pode? Eu vou fazer as perguntas aqui para ela. A gente tem, acho que, 5 perguntas aqui que a gente escolheu, entre todas que foram mandadas. Isa, um arrependimento. Já comecei, né? Socão na cara. Um arrependimento. Meu Deus! Uma coisa que tu te arrepende. Ai, se for responder rápido. Um arrependimento. Leu again, ficou vontade uma fitinha. Vou falar assim. Não, brincadeira, gente. Eu não preciso precisar, né? No que é? Não tantos em detalhes. Você que diz. Um arrependimento. Algo que tu fala, nossa, se eu pudesse, eu teria feito diferente. Eu teria tomado escolhas diferentes em alguns momentos da minha vida. Não sei se... Eu acho que não responde, mas é isso que eu vou responder pra você. É meio vaga, né? Mas vou perdoar. Perguntaram o louvor preferido. Nossa, essa eu ia chorar de... Eu tenho uma playlist? Não. Perguntar pra um cantor um louvor preferido, meu filho. Só um. Louvor preferido tá escrito aqui. Meu Deus. Eu gosto muito do... O louvor do momento. Vamos ajudar, então. O louvor do momento. Ou um que marcou a tua história, que tu fala esse aqui no enjoo nunca. Tem o Quebra o Meu Vaso, da Lumeupidio, com Alessandro Vilas Boas. Boa. E o do momento é aquele do amor, o Teu Amor Não Falha, da Lumeupidio. Não há nada que o teu amor não possa Esse eu não conheço. Do novo álbum dela. Fica aí a dica. Eu falei o quê? Luma Eupédia. É do novo álbum da Laura Sougueres. Meu Deus, já ia ser monetizada aqui. Laura Sougueres, corrigindo. Aí mandaram porque ela é chata. Eu não sei quem foi, a gente não vai revelar o nome, porque é em anônimo, né? Aí fica a critério da Isabela. Sou chata, né? A réplica. Gente, eu vou atrás pra se saber defenda. Gente, eu sou chata. Sou. Quem não é, né, gente? Quem não é? Gente, eu sou muito chata. Eu acho que às vezes eu sou um pouco enjoada, sabe? Cada um com a sua... Ih, bem-vindo ao clube, mano. Às vezes nem eu me aguento, gente. Os meus amigos que lute, mano. Outros. Porque... tô aqui, eu né? Sou assim, a minha família, né? Assim. Gente, tem dia que eu, às vezes nem eu me suporto. Sinceramente. Olha, em casa, não sei como o povo faz comigo, mas enfim, né? Essa pessoa que respondeu isso, minha filha, vai falar com Deus. Foi ele que me criou. Olha, obrigada. Cuidado, hein? Quem mexe com os Jesus do Senhor, fica a dica. Quais as inspirações para as tuas coreografias? Mandaram aqui pra gente. O Espírito Santo. O Espírito Santo. É ele que me inspira. Tá aí. Última pergunta. Essa ela meio que já respondeu, mas bom, vai ficar de novo. Que trabalho você quer fazer mais tarde? Profissão, né? Que eu falei que neurologia ou psicologia. Neurologia, e psicologia, né? Mas eu acho que mais psicologia, gente. A futura psicóloga aí. Gente, se tem gente que vai ganhar dinheiro... se tem gente que vai ganhar dinheiro nesse tempo, é psicóloga. Porque... Ou vocês podem vir no meu gabinete, tá bom, gente? Gente, esperem o gabinete da doutora Isabela, né?
O sobrenome? Fernandes. Doutora Isabela Fernandes, aí, psicóloga, vai ser formada em CPFS. nome de Jesus, já profetizo aqui, para receber todos esses crentes bugados da cabeça. Não só crente também, né? Mas todo Já mundo. vou ser o primeiro. Os pacientes botar o primeiro batendo naquela porta lá. Enfim. E para terminar mesmo, Isabela, que eu já falei 10 vezes que eu vou terminar, o que que tu não pode falar? Não pode falar, Que eu não Tamara. posso falar. Ixi, algo que me falaram quando eu cheguei aqui. Que quando o quê? Quando eu cheguei aqui no Curru. Primeira coisa que me falaram, gente, como eles apresentaram a É congregação. uma coisa que não pode Eu não falar. posso Ih, falar. não pode falar, gente. E uma coisa que pode falar, pra gente terminar. Eu sou linda. É brincadeira. Perfeito. Não, uma coisa que pode falar, Jesus salva, cura, liberta e voltará para nos buscar. A mensagem está dada, meus queridos. Não preciso falar mais nada, gente. Abraço para vocês que ficaram até aqui agora com a gente. Deus abençoe vocês. Próximos episódios vêm aí com outros convidados. Eu quero chamar também a equipe que está por trás também pra gente se despedir de vocês. Gente, abraço bem forte. Corre pra cá, produção, que a gente vai terminar agora esse vídeo em nome de Jesus. Gente, beijo, abraço. Deus abençoe vocês grandemente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Eita, gente, terminamos. Já só pode ser, se você quiser fazer. Sério?